louvando ao nosso Deus, o hino de 139, Dia do Senhor. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem, o seu povo se lembrou, que reunidos bênçãos tem, é o sétimo dia melhor, de descanso e de louvor, vimos que pedir perdão, ó amado Redentor, mostra a tua compaixão, nossas culpas tirador, dá-nos hoje a tua paz, bênçãos que nos satisfaz, desejamos te louvar, tua graça que sentir, neste culto reforçar, esperanças no porvir, paz e glória lá dos céus, manifesta já, ó Deus, o Evangelho tem poder para o crente consolar, para o vício seu vencer, todo mal abandonar, que hoje dê a pregação, voz e paz ao coração. Amém. Amém. Peço que a igreja se coloque em pé e vamos orar ao nosso Deus com o nosso irmão diácono Anderson. E Deus nos dirige nesse culto e abençoe cada um que aqui está. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos traz nesta manhã de domingo, a estarmos saudáveis, com vida, não só cada um de nós, como também a nossa parentela, e nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, pela escola bíblica dominical, pelo teu povo que se reúne, não só aqui nesta igreja, como em várias igrejas batistas espalhadas pela terra, que o único propósito nosso, Senhor, seja entender a tua vontade e o teu querer para nossas vidas, para que possamos, ó Deus, assim, levar esse teu evangelho transformador e maravilhoso à vida das pessoas que precisam de uma transformação e de um encontro com o teu Filho amado Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cada dia mais pessoas melhores nesse processo da santificação que aqui passamos, a vivência do céu que aqui já estamos protagonizando na terra, ó Deus, mostrando a este mundo as tuas maravilhas e o teu amor para com. Nós queremos, ó Deus, te pedir uma bênção especial sobre todos os irmãos da nossa igreja, aqueles que estão enfermos, em recuperação, que o Senhor possa estar cuidando e derramando uma porção dobrada, Senhor, da tua cura em suas vidas. Seja com a dirigente deste culto, é com o povo que está à frente do teu trabalho, capacita, faz com que seu coração se alegre cada vez mais em estar fazendo a tua obra e cumprindo a tua missão aqui na terra. Nós queremos também te pedir uma bênção especial sobre a vida do pastor Manuel, que já vem exatamente cada dia mais dominando e trabalhando em cima desta mensagem que o Senhor propôs a ele para que trouxesse a tua igreja, que o Senhor capacite, que o Senhor dê discernimento e sabedoria, e que o Senhor possa estar fazendo também que possamos receber essa mensagem e entender, ó Pai, para praticarmos e para poder ajudar o nosso pastor na missão que a tua igreja tem nesta comunidade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos.
agradecemos e te louvamos em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina hoje para todos sempre. Amém. Amém. De pé, vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de Tiago, capítulo 5, e os versículos 7 ao 16. Tiago 5, dos versículos 7 ao 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sereis a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. O Senhor possa aplicar essa porção livre em nossos corações, poder sentar. Vamos louvar o nosso Deus no cântico de 324. Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu, vem me livrar. Sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercava, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele
susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor, irei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercava, Ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Peço novamente aos irmãos se coloquem em pé e vamos fazer mais uma oração. E essa oração do nosso irmão Marcelino, e que ele coloque nas mãos dos missionários, os doentes da nossa igreja, aqueles que estão nos hospitais e nossa igreja. Todos os nossos irmãos também podem colocar os pedidos que estão doentes. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais um dia na tua casa de oração, quando estamos aqui para o estudo da tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, pela grande mobilização das igrejas batistas do Brasil em prol de missões mundiais. Que possamos também juntos, Senhor, proclamar que só o Senhor Jesus Cristo salva, e juntos vamos assim completar a missão que nos foi colocada, Senhor, para levar o Evangelho até os confins da terra. Abençoa, Senhor, cada irmão que possa colocar no seu coração o seu alvo para a entrega destas ofertas ainda este mês. Que o Senhor possa estar nos dirigindo, Senhor, na campanha que estamos desenvolvendo aqui em nossa igreja e em todas as igrejas do Brasil. Abençoa também nossos irmãos que estão enfermos. Que o Senhor possa, Senhor, curar conforme a tua vontade cada um deles, seja com aqueles que estão nas filas dos hospitais, esperando por um leito, aqueles que estão, Senhor, precisando, Senhor, da tua mão poderosa, curando, salvando conforme a tua vontade. Abençoa cada um de nós, abençoa a tua igreja na manhã deste dia e nos dá, Senhor, uma lição para que eu ponha nos edificar e fortalecer a nossa caminhada. No poder do Espírito Santo, que o Senhor possa nos dar, Senhor, cada vez mais ousadia e coragem para fazer a tua obra. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero também fazer uma pergunta aqui sobre a arrecadação dos alimentos ali da cesta. Está lá, ali, ó, a cesta, todo mundo está vendo, né? Não podemos esquecer de estar contribuindo para que logo mais essa cesta seja completa. Vamos trazer, né, de casa, aquilo que vocês puderem trazer, 1 quilo, 2 quilos, o que puderem, né, trazer, vamos contribuir, né? Está sob a direção do nosso irmão Anderson, para que nós possamos estar sempre lembrando que está trazendo a nossa contribuição. Agora eu passo a palavra ao nosso pastor Manuel, que vai nos trazer a lição desta manhã. Vamos voltar ao nosso estudo. Eu chamo isso, um estudo desse, que nós nos reunimos como sentar na mesa do Senhor para alimentação espiritual. Eu fico imaginando como se sente a pessoa que fica em casa por nada e não vem aprender, conversar acerca do reino de Deus e da sua palavra. Alguém já disse que crente fraco é porque não toma a vitamina EBD.
Mas nós queríamos, antes de começar a lição, falar sobre o que a irmã leu e que alguém me fez uma pergunta acerca dessa leitura. E às vezes nós não analisamos bem e passamos por cima e às vezes não aceitamos totalmente, porque eu acredito que a verdade só concretiza no ser humano, geralmente no cristão, quando ele aceita totalmente. Meia verdade não existe, verdade e meia também não existe, existe a verdade. No texto que a irmã leu, Tiago diz que se tem alguém doente, leva os presbíteros da igreja e ele vai orar, e a oração da fé cura o enfermo. Aí alguém pergunta assim, por que é que uma família de pessoas crentes, até tem um irmão pastor, e a pessoa adoece e morre? A Bíblia não diz se eles forem lá, a oração da fé cura o enfermo? Quando nós queremos aceitar as coisas abruptamente, a gente não vê nada nisso. Mas se você for analisar, não um trecho isolado, mas a Bíblia, nós vamos ver que essa expressão de Tiago foi uma expressão do tempo, uma expressão que ele falava, era uma instrução, não uma regra doutrinária. Por quê? Porque se isso ocorresse, ninguém, o crente, morria. O parente crente também não deixava nenhum parente dele morrer. Só era ir orar e a oração curava o enfermo. Aí isso também causa às vezes nas pessoas, dos cristãos, o pensamento: eu não tenho fé, porque eu pedi a Deus e Deus não curou. Eu não estou envolvido na obra, Deus não me envolveu na obra, porque não curou o meu enfermo. Causa isso também, mas o principal é o seguinte: Jesus Cristo recebeu um pai adotivo como José, grande homem, pelas suas ações. E Jesus Cristo curou muita gente, ressuscitou Lázaro, mas José morreu cedo. Antes de Jesus ser entregue na mão dos pecadores, José até morreu. A Bíblia não diz, que a Bíblia não fala detalhes sobre José, mas José já tinha morrido. Como é que o senhor pode provar isso, pastor? É porque quando Jesus estava ainda anunciando, os irmãos de Jesus foram lá falar com ele e disseram que ele tinha que assumir a casa. E um filho primogênito só assume a casa quando o pai morre. E Jesus disse, até que os irmãos de Jesus disseram: tu não gosta de aparecer, de te mostrar? Então vai para a sinagoga, vai para o templo, vai para o santuário, lá faz, porque é a tua obrigação, porque os irmãos de Jesus inicialmente eram incrédulos. E Jesus não fez o que os irmãos queriam. Mas se José estivesse vivo, a Bíblia relataria a sua presença no pé da cruz, como aconteceu com Maria. José não existia mais. A Bíblia não fala de detalhe, mas a história traz: José morreu cedo. E por quê? Será que Jesus não tinha fé para curar o seu padrasto? São ocasiões especiais que nós devemos entender que a morte é necessária. A morte torna-se ao crente como um alívio, uma promoção e diversas coisas. E Deus não quer, não é plano de Deus, não é vontade de Deus, que ama as pessoas, tirar as pessoas desse privilégio. Morrer, eu já preguei lá em Boa Viagem, não sei que preguei aqui, dizendo: morrer também é Canaã.
Moisés, com o povo de Deus, chegou lá no Monte Nebo. O Senhor disse: Moisés, aqui termina a tua jornada, aqui tu vai perecer. Mas vem, olha, vê o povo entrando em Canaã. Canaã é ali, olha, o que eu prometi, olha aí Canaã. E Moisés: mas tu não vai para lá. Alguém admite que Deus puniu Moisés. No meu conceito teológico, Deus premiou, porque morrer também é Canaã, e uma Canaã muito mais importante. Nessa semana eu escrevi o pastoral que disse: Canaã material, a escolha da Canaã material é a Canaã espiritual. A Canaã espiritual é muito mais importante do que a Canaã material. Josué entrou com a Canaã material, mas Moisés foi para a Canaã espiritual. Então são detalhes que a Bíblia não relata na parte literária, mas deixa entender em outras partes. Por isso existe na hermenêutica uma regra que diz: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você tem um texto aqui que você lê e não vai entender, mas se você for lendo e gravar ou entender o que lê, ela vai explicar um outro assunto que você ficou em dúvida. O assunto de hoje, 1.2, estamos estudando negação da declaração de amor ao Senhor. E hoje vamos tratar negando a declaração por usar o julgamento. O texto básico é Romanos 2:1, que diz assim: ó homem, quem quer que sejas, por que te condenas a ti mesmo naquilo que julgas os outros? Pois tu que julgas, faze o mesmo. Essa é a expressão de Paulo aos Romanos. Negando a declaração de amor por usar o julgamento. Tem pessoas que vivem muito assustadas com o julgamento das outras pessoas e que às vezes saem da realidade do que são para ser observado pelas pessoas que querem que seja aquilo. Em muitas ocasiões, isso acontece muito na família, às vezes o filho, a filha, apresenta uma imagem que não é, mas quer agradar aos pais. Isso é uma aniquilação da liberdade individual. E quem não é livre individualmente é um escravo de qualquer coisa, de qualquer conceito. A religião é a porta de liberdade para a alma, mas pode escravizar. É aquela história que dá barriga para chorar, porque o fanatismo religioso é uma escravidão tremenda, maior do que qualquer outra. E às vezes nós taxamos e selamos o nosso conceito de hipocrisia religiosa e de preconceito em cima das outras pessoas, querendo que as pessoas façam aquilo que eu acho que é certo. Lideranças daí fazem isso. E a igreja não foi feita para criar ações e incorporar nas pessoas. Mas tem igreja, tem segmento religioso que é isso. Ela bota uma lista de ações que você tem que fazer. A igreja não tem esse papel. A igreja tem o papel de ensinar as pessoas a fazerem o bem mediante o que ele recebe dos céus e de outras pessoas. A igreja que diz assim: você só vai ser crente se der o dízimo, é uma coisa que se força a prática sobressair da fé. Claro que é muito interessante
crente chegar no fim do mês e dizer: "Ó Senhor, aqui está a participação, o agradecimento, a oportunidade, o salário, aqui está para ajudar na tua obra." Claro que isso é importante demais, mas não se pode colocar prática em consideração ou acima da fé. Colocou prática acima da fé, porque tem muitas obras de cristão mortas no cemitério da fé. Quando nós participamos e damos lugar para que a fé morra, nossos projetos, alguém pode dizer: "E a fé pode morrer, pastor?" Claro. A fé é um sentimento vivo. Se você não usar ela espiritualmente, ela morre. Morre para quê? Por sentido do reino espiritual. Pode até estar viva para o reino material, mas fé não é material. Se a fé nossa estiver no reino material, ela está no lugar indevido. Não é o lugar da fé. A fé é o lugar espiritual. E nós, às vezes, vivemos negando o que nós somos para que os outros vejam e que nós somos o que eles querem. Isso aí é triste. Isso aí é uma vida subjugada. E Jesus disse assim: "Conheceria a verdade, e a verdade vos libertará." Nós não somos escravos de ninguém, de nenhum conceito. Nós somos livres porque Cristo nos libertou. Mas às vezes acontece isso, e por isso também, por não estarmos atentos a isso, nós admitimos o ato de julgar. E esse julgamento é mesmo de dizer: "Senhor, eu estou negando as minhas declarações a Ti, porque eu disse que Te seguia, eu disse que Te amava, eu disse que ia fazer a obra, eu disse que ia amar o meu próximo." E como está negando? E como está condenando? Como está julgando? Então, julgar antecipadamente, nem depois, porque Jesus não deu ao cristão o direito de julgar. Nós nunca poderemos julgar. Ele diz que nós devemos andar segundo a sua palavra, a sua luz. E na luz de Deus, de Cristo, não existe julgamento. Não existe julgamento. Vamos ler um pouco. O hábito de condenar tem sido dúbio. Porque quando condenamos alguém sobre o que quer que seja, esquecemos que nós também estamos sujeitos às mesmas condenações, mesmo sem merecermos. O Senhor disse a Pedro: "Mete em seu lugar a tua espada, porque todos que lançam a espada morrerão." O que tem a ver a espada com o hábito de julgar? Pedro julgava no momento que aquele servo merecia a morte. Foi o julgamento de Pedro. Tinha dito ao Senhor Jesus que ia com ele até a morte e pensou o julgamento dúbio: se eu não fazer nada, o Senhor não vai acreditar nas minhas palavras. Eu vou fazer, vou condenar, vou julgá-la, porque esse homem merece a morte, para que as minhas palavras não sejam julgadas por não serem verdadeiras. E puxou a espada e tentou matar o servo mau. Isso que nós falamos, quando nós passamos a condenar, a julgar as outras pessoas, nós incorremos no mesmo erro de também sermos julgados. E às vezes o julgamento é pior. Quando julgamos alguém inocente e às vezes propagamos esse julgamento, condenando um erro qualquer, nós deveremos ser julgados por Deus. Por quê?
mesmo fazendo uma coisa que pode ser certa, mas não é cabível a nós. Então, mesmo fazendo as coisas boas, porque existe erro também em fazer as coisas boas. Um pai que dá tudo ao filho, sem nenhuma instrução, ele está sendo bom por um lado, mas perverso por outro. Então, aquilo que pode ser bom, pode também ser ruim. Por isso nós não temos a capacidade de julgar ninguém. Não temos capacidade de julgar ninguém. E Pedro ficou nesse dúbio estágio do julgamento. Julgou que ele deveria matar aquele homem que ia prender Jesus. E julgou também, se não fizesse nada, o Senhor ia julgar a sua promessa, a sua declaração. E às vezes nós ficamos nessa situação, pensando na palavra de Deus, pensando no que nós falamos, pensando no que nós vivemos, pensando no que nós estamos a realizar. Tem que estar dentro da promessa de Deus que nós fizemos. E dentro dessa promessa, elimina o julgamento. Se Pedro não tivesse julgado, talvez na mente dele que deveria manter a promessa de qualquer maneira, porque Deus também não quer que nós mostremos a fé que temos nele, agindo de qualquer maneira. Não, tem que agir dentro da realidade, da consciência, do amor, da sublimidade do perdão. Porque é o que ele diz a Pedro: mete com a espada de volta a bainha, porque quem lança a mão à espada morrerá. Quem julga precipitadamente ou não as outras pessoas também serão julgadas. E certamente nós todos estarão diante do tribunal de Deus. Que estejamos, mas não por julgarmos os nossos irmãos. Nós, os cristãos, ao rejeitarmos o pecado do mundo, o mundo nos rejeita. O cristão estudioso da Bíblia nunca abre a sua boca para proferir declaração de condenação, porque não lhe é facultado o direito de julgar, e sem julgamento não pode haver condenação. Outra coisa que as pessoas que fazem julgamento, elas se precipitam na condenação, porque se não há condenação, não houve julgamento, e se houve julgamento, houve sim uma condenação. Eu contei aqui aos irmãos há um tempo aquela história da moça que deixou a igreja, mas somente superficialmente ia para a igreja, mas vivia uma vida de meretriz e ia para a igreja. Então o presidente da mocidade soube e não o espalhou para a igreja, foi conversar com o pai dela, com ela, mas só podia conversar com ela no período que ela estivesse trabalhando. Então o rapaz foi lá falar com ela no prostíbulo, e quando saiu da conversa, do conselho para voltar para a igreja, descia a escadaria do prostíbulo, um diácono viu. É por isso que o seminarista dizia assim, lá no meu tempo de ginásio: resistir os diáconos e ele fugirá de vós. O diácono viu e levou para a igreja, e a igreja estava pronta para eliminar o rapaz. Quer dizer, passou, viu, julgou e condenou. O que foi que ele julgou? Um rapaz novo, descendo do prostíbulo, crente, estava fazendo safadeza. É isso que ocorre. Quando a gente julga, a gente condena logo. O julgamento é siamês, irmão siamês a condenação.
E aquele rapaz quase só não foi afastado lá da igreja porque a moça denunciou, se acusou. Então, não podemos julgar ninguém, porque se julgarmos estamos condenando. E Jesus disse uma expressão que eu gosto muito de ouvir as coisas e trazer. Ele disse: eu a ninguém julgo. Jesus disse que a ninguém julga, a ninguém condena. E quem somos nós para julgar e condenar os outros? Porque eu sempre digo, o ladrão da cruz foi condenado por todos. Aquela multidão que viu ele ser levantado lá no monte, os dois, ele condenaram os dois. Aqueles dois estão perdidos, aqueles dois estão no inferno. Aqueles ladrões, ele está lá. Maioria julgaram isso e condenaram os ladrões ao inferno. Mas muitos dos que se alvoraram com o poder de condenar não vão chegar lá. E outros vão chegar e se admirar. Olha o ladrão aqui. Aí eu digo que um dia eu preguei em Goiânia, quase que ficava sozinho. Eu disse assim: às vezes nós condenamos as pessoas, os ladrões, tudo, mas Jesus perdoou o ladrão. E se Deus não perdoasse os ladrões, o céu ficaria vazio. Aí depois teve que explicar muito isso aos irmãos. Mas pastor, o que você disse? Se eu não sou ladrão, olha irmão, é muito difícil nós não termos roubado nada durante a nossa existência. Nós roubamos o tempo, roubamos a consciência, roubamos a espera. Nós dizemos: ó, eu vou, não vai. Tal hora eu chego, não chega. Então nós roubamos. Quando nós passamos um pouquinho da verdade para proferir ou pensar na mentira, nós estamos roubando alguma coisa. Eu acredito que na minha vida alguma coisa eu roubei. Não foi um beijo, não. Eu imagino. Mas alguma coisa eu roubei. Então, por isso estou coberto por esse perdão. Se Deus não perdoasse os ladrões, ficaria sozinho no céu. Mas Deus perdoou o ladrão. Então, quem tem essa noção de liberdade, de consciência, não se exalta na condenação, no julgamento. Porque todo julgamento humano é falho. Todo julgamento humano é falho. E o julgamento não é impulsionado pelo Espírito, é impulsionado pela carne. O julgamento é uma formação mental de alguém que quer que aquilo seja. Então, eu posso ver qualquer coisa que não é e julgar. E tem muitas coisas que não existem, mas parecem. E parecer não é ser. E mesmo sendo, não cabe ao mortal usar o julgamento e a condenação. Pastor, Sim. a gente vê Paulo, né, escrevendo aos Romanos. Esse julgamento é aquele julgamento onde a pessoa pratica a mesma coisa que ele está julgando. Mas a gente vai lá em 1 Coríntios 6, o mesmo Paulo diz: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Ou seja, há necessidade sim de julgarmos questões que o próprio Paulo coloca aqui entre os irmãos, sem precisar levar aos juízes, aos pagãos. Muitas questões, às vezes, de irmãos vão para os tribunais, até para envergonhar a igreja, que poderia ser resolvido entre os irmãos. Então há essa consciência cristã de se julgar, mas dentro de uma permissão da igreja, de corrigir,
né, de até usar de amor com aquele que errou, fazendo com que ele se conserte, né? Agora, esse julgamento precipitado é que realmente pode, como diz a lição, negar aquilo que a gente declara, né, ao nosso Deus. Quando julgamos de forma onde nós mesmos também praticamos aquele julgamento do outro. Eu não vejo, mesmo a expressão de Paulo, eu não vejo a ação da igreja em cima de um crente para retorná-lo à fé como julgamento e condenação. Nós devemos julgar o que? Os conceitos, julgar como uma prova de análise. Eu vou analisar. A pessoa usa também o termo de análise, mas eu vou julgar direitinho, pode haver confusão nessa interpretação. Porque quando a igreja chama um crente errado, não chama para julgar não, nem para condená-lo. Chama para consertar a vida dele, para instruí-lo. E a precipitação do julgamento não podia nem existir. Se nós não usarmos de julgamento, não vai existir condenação. Então, e outra coisa, o que Paulo diz aqui em Romanos é que nós fazemos a mesma coisa. Porque ele não entrou ninguém. Homem, quem quer que seja, religioso, político, pastor, crente, santarrão, seja quem for, você é o que diz o texto. Homem, quem quer que seja, por que te condenas a ti mesmo quando julgas o outro? Pois tu que julgas faz o mesmo. Então, nós temos que ter essa compreensão de que não temos o direito nenhum de julgar. Não temos direito de julgar. Eu, certo momento, e ainda aceito a tese de que a igreja não devia eliminar um crente. Porque se ele eliminou, ela julgou e condenou. Agora, é certo, o crente, quem não é crente, ele não demora na igreja, ele sai. Mas tem pessoas que pegam hoje, pega amanhã, pega no outro dia e é crente. E a igreja não pode eliminar o crente. A igreja tem que dar trabalho, mas a igreja é para isso. Quando eu leio o Salmo 1, eu fiquei pensando nisso. O Salmo 1 diz assim, vamos ler o Salmo 1. Conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, ante o seu caminho, será na lei do Senhor, de dia e de noite. Não são assim os ímpios, né? São como ruim que o vento espalha. Porque o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Então, é ímpio, não precisa ele botar para fora. Ele não vai permanecer na congregação do justo. Os ímpios perecerá. Mas o caminho dos justos perecerá. É o final, né? Os ímpios. É. Na verdade, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, analisando bem o texto, eu acho que o crente, a oração, a adoração fiel do crente na igreja vai fazer com que o ímpio veja que ali não é o lugar dele. Não precisou de condenação, não precisou de julgamento, ele vai embora. Eu acho. Sim. Outro dia eu estava numa igreja e entraram 2 namoradozinhos e o pastor pediu que a igreja orasse, baixasse a cabeça, ficasse orando. Enquanto a igreja estava orando, ele pronunciou: aqui
não é um lugar de se fazer carinhos. Eles estavam se beijando e com o propósito de tumultuar. Eles queriam mesmo tumultuar. O pastor pediu que a igreja orasse, todo mundo ficou orando, ninguém viu quem era. Eles sentiram que o pastor deu uma indireta para eles. Eles perceberam que ali não era o lugar deles e saíram com a igreja ainda orando. E o pastor continuou o culto sem ser grosseiro, sem pedir que eles saíssem. Eles tomaram a consciência e eles saíram. É isso aí. O ímpio não pode permanecer na congregação do justo. Então, o crente que erra, vai ter, toda as igrejas vai ter crente errado. Crente que quer, vive aquele que Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, antes de pensar, já tenho feito. E vive. Sim. Mas eu acho também que a gente não deve julgar, nem pode. Mas muitas vezes a gente tem uma pessoa na igreja e a gente sabe que cometeu um erro. Eu não estou aqui para julgar que cometeu, mas eu sei que aquilo é errado. Entendeu? Eu não tenho coragem de ir a ela, mas eu deveria contar ao pastor. Aqui mesmo aconteceu aqui, agora há pouco, uma pessoa cometeu um erro e estava já um comentário. Quando chegou em mim, eu disse: não, pastor, tem que saber disso. Que aconteceu isso aqui dentro da igreja com essa pessoa. E o pastor foi, conversou com a menina. A menina, eu creio, tenho certeza, pelo que eu conheço Deus, que essa menina está hoje, vamos dizer, 50% melhor do que ela era. Porque ela confessou ao pastor que realmente cometeu aquilo que não fez. É um adolescente que talvez nem pensou, mas que aquele conversar com o pastor, aquele apoio que ela teve dos irmãos, o apoio de tudo, quando ela, ao invés da condenação, ela teve um apoio. E eu creio que ela melhorou 50%, eu creio. Eu noto, até a maneira dela falar já é diferente. Então, eu acho que é assim a maneira de se agir. É o apoio que se dá, né? Porque se o pastor disse assim, não, eu vou conversar. Se realmente ela for convertida, ela vai ficar. Se não for, ela vai sair. É isso aí. O julgamento que nós falamos a pessoa cometeu um erro, aí nós dizemos, essa pessoa é isso mesmo. Quer dizer, eu sempre digo, nunca podemos pegar o erro e incorporar nas pessoas. Porque as pessoas não é o erro. Tiago diz, todo ser humano é bom, nada tendo que retirar dele ou acrescentar. Então nós não combatemos as pessoas, nós combatemos o mal que o inimigo lançou nas pessoas. Então a igreja tem que ter esse trabalho de chegar, chamar e mostrar às pessoas, porque não existe nenhuma forma mais viável de solução para erro na vida das pessoas do que o amor. E mostrando o amor, envergonha até a pessoa que cometeu a falha. Agora, se você for condenar, você irrita a pessoa que cometeu a falha. E nós não temos o direito de condenar. E quando nós sabemos alguma coisa de alguém e nós vamos, mentalmente, nós somos forçados a fazer um julgamento. Aí eu já esperava. Eu, lá em Boa Viagem, um jovem foi pressionado por uma mulher lá da igreja e a gente notava, mas não podia chegar perto, não podia julgar, não podia pensar, não esperava. Só sei que cometeram adultério. Aí o jovem lá para frente da igreja, não sei o quê. Esse tempo eu era apenas dirigente da mocidade. E eu sentia a saída desse rapaz. E a sessão na Assembleia, eliminaram os dois, e um diácono se levantou e disse: tá vendo? Eu nunca me enfiei nele.
quer dizer, já tem um pré-julgamento. Um pré-julgamento. E isso é que faz com que as pessoas se tornem o quê? Estátua de sal. Não se sensibilize, não se estremeça pelo bem e pelo mal que as pessoas vivem. Sim. Pastor, o ruim é quando a pessoa é julgada e condenada sem saber. Acontece isso também. Entendeu? Muitas vezes as pessoas te condenam, falam, dizem o que querem e na realidade não é aquilo que se fala. Durante toda a minha vida, Sem saber. durante toda a minha vida, eu não posso precisar em quantas mentes eu sou condenado. Exatamente. Mas aí vem a consciência a paz que a Bíblia nos dá, para Deus nos dá. Diz assim: amados, se os nossos corações não nos condenam, temos paz com Deus. Pronto. Agora, porque seremos julgados, seremos. No texto que nós lemos diz assim, que o cristão, o mundo odeia o cristão. Então, tudo que uma pessoa odiada faz é condenado. Diácono Anderson. Pastor, completando o que a irmã Lina falou, e até essa questão do julgamento, quando o cristão passa a julgar, é porque está faltando até o perdão dentro dele. E assim, como a irmã também falou, cuidado. A igreja não foi para agressão contra o irmão, para vir de fato de questão de não faz mais parte, foi cuidar. Já foi conversar com ato de perdão, dando um resgate da vida que poderia estar num caminho que não seja bom para ela, que poderia ser um caminho de perdição ou de afastamento da igreja. Então a igreja já foi perdoando e cuidando ao mesmo tempo para que aquele verdadeiro cristão, como o senhor me falou, se aqui ficar é cristão, e assim fez e ficou. A igreja é uma igreja, eu acho que é uma atitude de igreja de perdão, como Jesus fez aos pés da cruz. Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. O crente com consciência de perdão, ele elimina o julgamento e a condenação. Por isso, o bom é não pensar mal de ninguém. A Bíblia também diz: não pensar mal dos outros, não pensar mal de ninguém. Quando vê determinadas situações, acreditar no cristão. Ele não perde nada em acreditar, porque existe uma corrente dentro do Evangelho que confia mais no que o mundo fala do crente do que do próprio crente. Isso é um tipo de julgamento, de condenação. Quando o crente comete erro, é visível, então esse crente deve ser afastado das suas atividades na igreja, porque estar dirigindo um culto não é simplesmente dirigir um culto, é dirigir o povo de Deus. E se uma pessoa que deixa se dirigir pelo mundo vem dirigir o povo de Deus, aí existem coisas antagônicas. É ou sim ou não. Existe coisa antagônica. Então, por isso, afasta e leva para um período de preparação, de reconstrução, de entendimento, porque o cristão de verdade, quando se sente proibido de agir no reino de Deus, ele se entristece, ele sente o peso desse afastamento. Então, a igreja deveria trabalhar dessa maneira. Pastor, Sim. nós temos exemplos de líderes, mundiais, até exemplos aqui também no Brasil, de que foram disciplinados, afastados. Conheço o
Caio Fábio Júnior, foi disciplinado, mas ele não aceitou a disciplina, hoje está afastado completamente daquele evangelho genuíno. Ele prega outra coisa, bem estranha. Nos Estados Unidos acontece com frequência, líderes que são afastados por conta de problemas sérios, né? Problemas até de adultério. E tem o caso do Jim Swaggart, que foi afastado por um longo período. Recentemente é que ele foi liberado para voltar à atividade de pregação. Então, há aqueles que se afastam, vão embora, como diz a Bíblia, e há aqueles que têm a consciência do seu erro, aceitam a disciplina da igreja e continuam a jornada. E não estamos aqui para lançar fora nenhum daqueles que o Senhor escolheu. O Senhor Jesus morreu para salvá-lo. A gente está aqui para caminharmos juntos, né? Para completar a missão. E às vezes a sabedoria da igreja em agir nesse caso tem jogado o crente fora e feito eles inimigos da igreja. Em vez de falar de Cristo, fala mal das igrejas, porque a igreja não teve sabedoria para usar. Disciplina não é eliminação. Disciplina é fazer com que as pessoas voltem ao conhecimento da estrutura de verdade da igreja. Eu fico imaginando, Jesus Cristo tinha um ministério, 12 apóstolos, um ladrão e traidor. Jesus não botou para fora. Outro incrédulo, o outro negador da fé. E Jesus não botou nenhum deles para fora. Só disse uma coisa no final, porque infelizmente isso vai acontecer. Ele disse: Pai, o que me deste, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Quer dizer, dentro das igrejas vai existir o filho da perdição. Infelizmente, mas o negador da fé, o incrédulo, Jesus não disse que ele ia se perder. Então, o que nós não podemos fazer é julgar a pessoa porque cometeu um erro e não crer mais no ensino dele, não crer mais em ouvir as belezas musicais quando ele canta, não vê mais amor no seu relacionamento cotidiano. Então isso tudo é julgamento, tudo é declaração, dizendo a Deus que não acredita que Deus recupera. Quantas vidas aí que ninguém daria nada por ela se tornam vidas especiais para o reino de Deus. O julgamento não cabe na mente humana porque ela é falha. E o falho não pode corrigir nem julgar o errado, o certo, o que é errado, porque ele também é o que diz o texto. Então, feliz é o coração cristão que tem flexibilidade de aceitar as pessoas com os seus erros sem condenar e procurar consertar a vida daqueles que amam, porque senão não amam, e procurar consertar a vida das pessoas que nós amamos. Esse é o papel do cristão e a identidade da igreja. Sim. O senhor está representando a respeito do Judas, quer dizer que o filho da perdição, em algum momento, ele vai se revelar, né? Ele vai aparecer, sem precisar que alguém o empurre, né? Ou o faça aparecer. Naturalmente, ele vai se revelar em algum momento, né? Até porque a igreja é um ambiente de acolhimento e não de repressão. É isso aí. A igreja tem que crer que o erro que está prejudicando a igreja vai ser revelado por Deus.
Ninguém faz o erro se fica sem revelação. Agora, o que é a igreja? Eu imagino, Moisés casou com outra mulher, que não era da tribo de Israel, aí o povo caiu em cima, principalmente a irmã Miriam, não respeitou a unção do homem, não respeitou o ungido de Deus para a libertação e falou coisas indevidas a Moisés. O que foi que aconteceu com ela? Leprosa. Ficou leprosa. O que foi que Moisés fez? Parou o acampamento ali, os 3 dias que ela passou leprosa. A igreja tem que fazer isso. Está doente, está leproso, vamos ficar junto aqui, não vamos sair. Vamos lutar para essa cura. E quando ela foi curada, foi repetida ao povo e o povo seguiu para Canaã. Mas no período da enfermidade de Miriam, aí, o povo de Deus ficou. Isso é conceito básico de igreja. Sim, irmão, diga. Tem aquela palavra que eu sou da Bíblia. Quem está de pé, cuidado que não caia. E os dedos da gente apontam os 4 para a gente. O julgamento é muito difícil. Porque nós usamos muito um texto, a caída do homem, levantar de Deus. Isso aí, porque as coisas em pessoas contenciosas mudam o valor, muda o peso, muda a concepção. Deus não nos fez para cair, não. E o homem não é, o cair não é do homem. O homem não foi feito para cair, também do cristão. E caiu foi Satanás. Agora, existe queda. E se a queda for ajudada pela mão de Deus, ele se levanta. O que é a mão de Deus na terra? A igreja. Eu contei também aos irmãos uma história de um burril, e não é o burril de Jesus não, é outro burril. E o cavalo de sela, que o dono da fazenda ia se mudar. Então o burril com uma carga bem pesada e o cavalo de sela só no trote. E a fábula diz que o burril diz: ô cavalo, amigo, me ajuda, leva um pouquinho dessa carga, que eu não vou aguentar não. Eu não quero nem saber, eu sou cavalo para sela, não sou para carga não. Um pouco de quilômetro da frente o burro tropeçou e morreu. Aí o dono do cavalo disse: o burro morreu, eu não vou perder esse material aí. Esse cavalo é de sela, mas vai ter que carregar. Botou o peso, a carga tudo em cima do cavalo. O cavalo ia andando e pensando: se eu tivesse ajudado o burrinho, só estava com a metade aqui em cima. A igreja é assim. Caiu, você não deixa cair não. Está indo, carrega a carga dos outros, não, que diz a Bíblia. Tem que carregar essa carga dos outros, porque isso é a vontade de Deus. Mas olhar o irmão no sufoco, numa carga, e não fazer nada, como a irmã de lá estava botando a minha de manhã, e na igreja onde ela se trabalhou, tinha um senhor que era tesoureiro, e que a esposa dele teve uma gravidez de risco, e houve uma pressão para tirar o neném antes, e o irmão não pensou, não tinha dinheiro, mas tinha dinheiro da igreja na sua mão. Chegou, pagou o carro, pagou
o hospital, pagou o remédio, pagou tudo, e não disse nada à igreja. E não tinha como restituir. E a igreja faltando pagar isso, pagar aquilo, e dizia, irmão, eu não estou podendo tempo de ir no banco, eu pego de bem cedo e largo de tarde, o banco está fechado, não tem como ir no banco. Naquele tempo não tinha pistas, não tinha transferência, não tinha nada. Aí o povo insistindo, aí uma comissão se reuniu, vamos lá, irmão, vamos lá no banco. O senhor vai tirar meia hora aí do seu tempo para a gente ir no banco. Aí ele se confessou. E não tinha dinheiro, a igreja estava já devendo luz, devendo isso, devendo aquilo, mas não tem dinheiro não, que eu usei o dinheiro para salvar a vida da minha mulher e do meu filho. A igreja andou com uma sessão e eliminou o irmão. Aí eu estava fazendo, eu não eliminava. Aí a irmã Nádia disse, mas ele errou porque devia consultar a igreja. Agora, esse conceito é muito interessante, porque se ele confiasse na igreja, ele podia vir e fazer isso. Mas ele podia também saber que a igreja não ia aceitar de jeito nenhum ajudar ele. E agora? Então, eu tirava ele da tesouraria, porque às vezes é erro da própria igreja, porque no seminário nós aprendemos uma coisa, estruturação de igreja. Pastor, sim. Nós somos aprendizes, né, da cultura judaica cristã. E a gente vê que eles começaram organizando a sua sociedade através de leis. Leis, inclusive, leis estabelecidas até por Deus. Leis humanas, com relação ao relacionamento humano, e leis espirituais com relação ao relacionamento vertical com Deus. E de lá para cá o homem se organizou. Israel é o que é, uma potência. As nações cristãs têm suas leis estabelecidas, né? Tem congressos, tem STF funcionando ou não. Então esse é um padrão. E a igreja, como a gente vê aqui Paulo em 1 Coríntios, estabelece também esse mesmo conceito, que acha uma pessoa que possa conduzir esse processo de forma a haver uma reconciliação. A igreja tem que ter esse diferencial. Enquanto que o mundo condena, né, na justiça legal, advogados, juízes, a igreja tem que fazer o seu papel de reconciliar com aquela pessoa, tratar de forma diferente, às vezes até afastar do cargo, como o senhor mesmo falou aí na questão do tesoureiro, a fim de consertar, né? Afinal de contas foi esse o papel de Jesus, ele veio nos reconciliar, ele não veio condenar, porque nós já estamos condenados, né? Nós já temos recebido a condenação lá de Adão, então ele veio nos reconciliar com Deus. Então esse deve ser também o papel da igreja. O papel da igreja e do cristão é seguir a Jesus, analisar o que Jesus falou a seu respeito da vida, a respeito da função. E uma das coisas que ele diz é o seguinte, Paulo que diz, que fala sobre o julgamento, ele diz assim, em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se não existe essa condenação, eu não posso condenar meu irmão em nada. E se eu o condená-lo, eu estou aceitando que ele não está em Cristo Jesus. Isso é um texto da Bíblia que a gente lê e não associa. É a associação, não há condenação para quem está em Cristo, não há. Olha, se não há condenação, lógico, não pode haver julgamento, porque só há condenação depois do julgamento.
E se Cristo disse que não existe em nós condenação, Ele já nos julgou justo, e não justo, mas justificado. E quem nos justificou foi o próprio Cristo. Quem somos nós para passar por cima de uma justificação divina e condená-los? Veja a diferença da consciência de um crente que condena o outro, um crente que julga o outro. Então nós já estamos livres, não há nenhuma condenação sobre nós. Então por quê? Se eu condeno alguém, eu não acredito que está em Cristo. Ô pastor, Sim. dentro desse assunto, o senhor tocou inclusive aí, e eu também ouvi isso na aula de administração eclesiástica, que o senhor acho que até o senhor conhece, Sandro Rosé, o pastor da Igreja Batista do Cabo. Ele falou sobre essa questão de questão financeira não ficar na mão exatamente dessa questão de pessoas que têm um menos favorecimento. E aí eu discordei dele nessa parte, porque eu vivenciei dentro de uma igreja, a tesouraria estava na mão de uma pessoa de um poder aquisitivo muito bom, e o resultado final foi desastroso. Foi pé na atitude, aí eu discordei dele porque eu achei aí vem para a nossa aula, um pré-julgamento. Porque mesmo assim não quer dizer que uma pessoa com poder aquisitivo menor não tenha o caráter de manter aquela questão financeira da igreja. Porque veja como que aconteceu na outra igreja, uma pessoa de poder aquisitivo, uma família renomada na cidade do Cabo, inclusive, mas as contas da igreja lá, uma igreja grande, estava destruída por essa pessoa de poder aquisitivo, uma pessoa formada e muito mais. Então assim, uma questão, uma visão meramente humana de que uma pessoa com menor poder possa, que não é uma visão espiritual, porque uma pessoa que tem uma vivência de Deus, Jesus Cristo na sua vida, vai cumprir aquilo ali da forma que deve cumprir se for temente ao Senhor. Quando não existe sim exceções. O arcanjo Gabriel, quando lutava contra Satanás na disputa pelo corpo de Moisés, não se achou no poder de proferir nenhuma declaração de condenação. Apenas disse: o Senhor te repreenda. Olha aí, anjo do Senhor, lutando contra o bicho ruim, o Lucifer. Mas ele não chegou a dizer assim, nada, condenou nada. Você está nas trevas, como eu vi um pastor dizer para outro, num programa de televisão, rede nacional, dizer assim: você está me criticando, mas você está caído, meu chapa. Você está caído. Você é um desgraciado. Você caiu da graça. É maneira de acusar e de condenar publicamente. O anjo Gabriel disse ao inimigo Satanás: o Senhor te repreenda, se colocando indigno e incapacitado de julgar ou repreender. Isso tem que caber a nós também. Eu sou indigno de acusar e condenar alguém. Eu acredito o seguinte, que o Senhor vai revelar. E não é rápido não, porque as coisas de Deus no tempo exato, no tempo melhor. Então isso vai acontecer. Nós, se tomarmos o exemplo do arcanjo Gabriel, nós vamos desconfiar de erro de alguém e dizer assim: o Senhor repreenda ele, o Senhor conserte, o Senhor nos dê sabedoria de chegarmos a ele. Mas dizer aquilo é um profano, aquilo nunca foi crente, aquele não tem jeito não tem jeito, aquele não tem mais jeito na vida.
aquele está no inferno. Até o crente, quando vai evangelizar e diz assim: ore, aceite Jesus Cristo. Se você não quiser aceitar Cristo, você está no inferno. Já é um pré-julgamento. Se sabe, se ele não aceitar, ele vai para o inferno. Mas nós não podemos antecipar esse julgamento. Porque o que nós podemos incentivar é: todo aquele que nele crê será salvo. Porque a crença, às vezes, não se especifica na ação, na expressão eu quero, eu aceito. A crença é pela ouvir a palavra. E às vezes a pessoa ouviu, creu e não quer se denunciar, fica em segredo e depois procura uma igreja e se filia, e o crente não sabe, porque o crente não foi feito para salvar ninguém, e o crente não tem que esperar a salvação de ninguém. A expressão dele é levar a palavra, é a função, porque no curso de evangelismo que nós demos, nós falamos que tem 3 hastes principais da evangelização: o Espírito Santo, a palavra e o pregador. Então, o pregador fala a palavra, usando a palavra, e o Espírito Santo é que convence. Então, convencer, nem sempre a convenção vem espontânea, vem gradativamente. E as pessoas escutam a palavra, ficam atentos, e os acontecimentos da vida, Deus prepara com que ele vá sentindo e se lembrando do que ouviu. Isso é uma formação de característica de consciência cristã. Mas forçar a entrada da consciência cristã na vida de qualquer pessoa não jamais acontecerá. Nós ficamos aqui, o Senhor te repreenda. Quanto mais amamos, menos pronunciaremos declarações de condenações. Quanto mais amamos, menos condenamos, menos julgamos. Porque o amor tudo perdoa. Embora vai ter gente que não vai ter o direito de receber o perdão, porque ele rejeitou. A rejeição é um direito de escolha das pessoas querer o melhor para ele, o que acha melhor. Para muita gente, o mundo é muito melhor do que o Evangelho. O jovem rico, para ele, muito melhor é a riqueza do que um tesouro no céu. E isso é respeitado. Temos que respeitar. Já passamos da hora. Deus nos abençoe e nos prepare cada vez mais para vivermos o Evangelho na sublimidade da sua verdade e da sua pureza. Amém. Amém. Chegamos ao final de mais uma escola bíblica. Que Deus abençoe a cada um que aqui se encontra e nos prepare para logo mais à noite estarmos aqui reunidos para louvarmos o nome do Senhor. E vamos ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus para que logo mais à noite possamos estar aqui novamente. E presta a oração pelo nosso irmão Ronaldo. Deus nosso Deus, nosso Pai, nessa noite aqui, Senhor, na tua casa de oração, para orar e louvar o professor do nome, Senhor. E agradecemos, Senhor, por essa hora que nós tivemos hoje, que o pastor nos ensinou, Senhor, devido à tua vontade. Abençoa, Senhor, cada um que veio por essa aula, abençoa também aqueles que não vieram, para que eles possam em outra aula estar aprendendo também
Amém. Na casa do Pai, que a noite estejamos aqui para estar novamente contigo aqui dentro da tua casa. Abençoe o nome de Jesus. Amém. Amém.